Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com a sua vida. Mais uma vez estamos aqui juntos, apesar da distância, mas a gente se sente junto aí, parte, porque nós estamos realmente desejosos, de poder realmente que essa palavra, esses cânticos possam ser edificantes na sua vida. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 113, Salmo 113, para a gente poder iniciar o nosso culto. Salmo 113. Salmo de número 113, o texto diz: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as gerações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Nós queremos, inclusive nesse momento, agradecer a Deus, louvar o Senhor, desejar as mais ricas bênçãos sobre a vida das mães, hoje sendo dia das mães. Inclusive lemos esse texto com o versículo 9, que fala daquilo que Deus faz na vida de mulheres e fez ao longo da história, e pode fazer na sua vida, minha irmã. Ele pode cuidar, Ele pode te sustentar, Ele está com você. Então que você receba essa palavra encorajadora diante dos desafios que você pode estar enfrentando. E nós queremos orar, iniciando esse culto, e logo mais também louvando a Deus, como esse mesmo salmo nos desafia, dizendo: aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. E vai aqui mostrando vários motivos da grandeza de Deus que fazem com que nós sejamos motivados a louvá-lo. Feche seus olhos, vamos orar. Grande e eterno Deus, te louvamos porque sabemos que o Senhor, esse Deus maravilhoso, grande, excelso, está acima de tudo e todos. Por isso é digno de nossa adoração, ainda que nós sejamos falhos. Nós queremos nos render ao Senhor para reconhecer a sua maravilhosa graça, o seu amor, a sua soberania sobre tudo e todos, ó Deus. Queremos te louvar, ó Deus, de forma especial nessa noite, pela vida das mães, ó Deus, das mães da nossa igreja, das mães, enfim, da cidade de Jardinópolis, as outras mães que têm nos acompanhado. Te louvamos pela vida delas, pelo presente que elas são em nossas vidas, ó Deus, e queremos pedir que o Senhor continue a cuidar delas, a sustentá-las, ó Pai. Abençoe, Deus, as nossas vidas, e que esse culto seja um tempo especial para a edificação do corpo de Cristo, da igreja, Deus. Obrigado por tudo, nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar e louvar o nome do Senhor nesse momento? Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si.
redimir. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem.
justo quanto fizer prosperará. Que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, agora vamos para o momento da palavra, tempo precioso para as nossas vidas, e nós iniciamos na última semana sobre a ideia de família segundo as lentes do Evangelho. Nós queremos não tomar
aquilo que algumas pessoas estão dizendo sobre o que é ser família. Existem tantas visões sobre família que são contrárias àquilo que Deus nos revela para ser a família. Nós queremos tomar da palavra de Deus aquilo que é verdadeiramente a compreensão para as nossas vidas sobre família. E na última semana nós conversamos sobre masculinidade, o papel do homem segundo as lentes do Evangelho. E hoje nós queremos, inclusive, aí, coincidindo com o Dia das Mães, queremos tratar sobre feminilidade segundo as lentes do Evangelho. Feminilidade segundo as lentes do Evangelho. E para isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 10. Texto conhecido para tratar sobre quem é a mulher. Provérbios capítulo 31, versículo 10. Aguardar um momentinho até que você possa abrir na sua Bíblia esse texto, Provérbios 31, versículo 10. Amém? Vamos meditar então nesse texto, vamos fazer a leitura. O texto diz o seguinte: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não faz mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e tarefas às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Vamos orar? Grande e eterno Deus, nós te louvamos, porque temos na tua palavra direção para a nossa vida. Nós não queremos tomar a direção, a condução das nossas vidas com base naquilo que as pessoas falam, nos comentários, naquilo que a sociedade pensa. Nós queremos ver na tua palavra a direção para a nossa vida, porque nós sabemos que somente no Senhor que nós encontramos palavras de vida eterna. Deus, orienta as nossas vidas, ilumina as nossas mentes para que a gente contemple as maravilhas da tua lei, e que eu seja apenas um instrumento daquilo que o Senhor quer falar. Em tua graça, com a tua misericórdia que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Queridos, falar sobre mulher, e eu sendo um homem, talvez eu poderia até, na verdade, o ideal seria até trazer uma mulher para falar esse assunto, e a gente talvez num planejamento aí poderia ter feito isso, mas a gente vai, como eu disse na última semana, não buscar na própria experiência, mas naquilo que a palavra nos diz. E antes de iniciar propriamente,
a gente precisa fazer um adendo aqui. Eu gostaria de começar esse tempo com o que eu chamaria de um pedido de perdão histórico. Um pedido de perdão histórico que nós temos que fazer, por mais que eu seja alguém que esteja pastoreando, iniciando o ministério aqui, talvez não tendo tanta representatividade no país e tudo mais, mas para as mulheres que estão nos acompanhando, eu gostaria de fazer aí para as 20 famílias aproximadamente que têm nos acompanhado todos os domingos e outras que vão nos acompanhar com essa gravação. Mas perdão pela maneira como homens tratam mulheres e trataram ao longo da história, como objeto, rebaixando-as à condição até de escravas, desmerecendo o seu esforço, tanto dentro do lar, como até mesmo no mercado de trabalho, dando-as poucas oportunidades até para crescerem nesses cenários. Perdão pelo machismo, pela falta de caráter de homens que olham para mulheres apenas até como objeto sexual. Perdão pela postura animal de homens que agridem mulheres sem qualquer disposição para entender a fragilidade delas, muitas vezes, não de todas, claro, mas de muitas dessas mulheres. Perdão por olhar com um desejo apenas e focar apenas no seu corpo e não em que ela é por completo. Perdão, inclusive por nós muitas vezes como cristãos, não agirmos da forma como deveríamos. Inclusive, se tem alguém que tem que fazer esse pedido de perdão, é a igreja cristã brasileira e mundial. Claro que a igreja não é a única culpada, irmãos, mas infelizmente, até mesmo na igreja, por vezes, os homens não têm dado o seu exemplo. Homens cristãos que, lendo erroneamente a Bíblia muitas vezes, acham que submissão deve ser conduzida à força ou até mesmo no grito. Mas é claro que eu quero deixar aqui registrado também, que existem muitos homens cristãos que têm vivido de uma forma digna, e não tem que ouvir isso, que buscaram agir de uma forma totalmente diferente desse quadro. Mas nós não queremos negar esse quadro, e nós iniciamos aqui num contexto que nós vivemos, um contexto difícil para falar sobre mulher e o que é o papel da mulher, porque nós vivemos, assim como no cenário masculino, e conversamos semana passada, numa polarização entre machismo e feminismo. Alguns que entendem, inclusive, que o lugar da mulher é pilotando fogão, e continuam, por mais que às vezes até por brincadeira, continuam pensando assim. Por outro lado, existem pessoas que querem fazer, claro que as mulheres têm os seus direitos, mas às vezes querem tornar uma mulher aquilo que ela não é. Ela é uma mulher, e às vezes querem colocá-la como um homem. Ela pode sim ter muitos dos seus direitos, e a gente percebe que muitas coisas foram conquistadas, por mais que tenham pontos negativos aí, muitas coisas foram conquistadas para as mulheres, direito a voto, trabalho e tantas outras coisas. Mas nós precisamos olhar com sabedoria para tudo isso. O que de fato é o papel da mulher, quem é a mulher segundo a ótica do Evangelho. O Evangelho que, mais uma vez, é diferente de uma ótica religiosa. Eu já disse aqui há pouco que homens cristãos têm usado a Bíblia erroneamente para defender uma postura religiosa, por exemplo, de conquistar tudo a grito, a força, e a mulher ser renegada a um papel de ficar no fogão. Isso é visto por pessoas que supostamente são cristãos, e a gente precisa ter uma releitura do que de fato o Evangelho quer falar sobre quem é mulher. E nós lemos aqui um texto que pode ser visto até de uma forma um tanto negativa. Por quê? Porque aqui a gente vê, em alguns desses versos, o papel dessa mulher no seu lar. E mais uma vez, a gente precisa ter uma postura equilibrada segundo o Evangelho. Aqui não está dizendo propriamente que a mulher deve ficar em sua casa apenas. Inclusive, se você olhar, por exemplo, o versículo 16 que nós lemos, o texto diz: examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho.
Então olha só que interessante, a gente percebe aqui uma mulher que está se dedicando numa atividade que não é propriamente uma atividade doméstica. Então essa visão apenas do lar não é uma visão bíblica. A gente pode ver, por exemplo, no Novo Testamento, a história de Lídia, que era uma mulher que trabalhava com tecidos, com púrpura, enfim, com linho. Então a gente precisa perceber qual é de verdade o lugar e quem é a mulher, segundo a ótica das Escrituras. Mas para isso, irmãos, a gente precisa fazer um pequeno cenário histórico aqui. Nesse processo entre o que muitas vezes se fala hoje sobre feminismo, sobre forçar algumas coisas ou trazer algumas conquistas, digamos assim, a gente precisa perceber quem era o lugar da mulher antes e depois do que a gente chama de Revolução Industrial do século XIX. E para isso, vale muito a pena mais uma indicação, assim como eu fiz no último encontro, para o que é o papel do homem. Agora existe um livro para a mulher, que é o Feminilidade Radical, de uma autora chamada Carolyn McCulley. Procure, da editora Fiel, você que é mulher, que quer saber mais sobre quem é mulher, e ela vai falar muitas dessas coisas. Tem palestras no YouTube também, muito legais, e até que eu fui buscar para trazer algumas informações. Então, quando a gente pensa sobre mulher e quem é mulher, a gente precisa pensar, inclusive, até sobre o lugar do trabalho feminino, porque antes da Revolução Industrial que aconteceu no século XIX, o lar era visto como um lugar de produtividade econômica, inclusive. Não apenas era um lugar que as pessoas estavam lá cuidando dos seus filhos, o marido vinha depois do trabalho, não. O lar era um lugar que as pessoas inclusive produziam determinadas coisas, como por exemplo, as suas plantações, se era uma pequena fazenda familiar, ou até mesmo um comércio familiar, e ali a família se juntava para produzir, faziam trocas entre uma família e outra. Mas quando vem a indústria, esse cenário muda, e o lar deixa de ser um local para que houvesse não apenas o cuidado com a família, mas também produzir o seu próprio sustento, mas o lar agora se torna um lugar de consumo. E se você está um pouco confuso, e talvez você até tenha entendido como é que é essa coisa de produzir as suas próprias coisas dentro de casa, e agora talvez você não esteja se antenando, olha só, o que é o lar? Claro que é o lugar onde está a família reunida, mas é o lugar onde eu tenho, por exemplo, as minhas coisas, os meus bens. Então o lar se tornou um lugar onde eu compro coisas e eu armazeno essas coisas que eu comprei lá fora. Ou seja, o lar se tornou um lugar para que as pessoas tenham a sua decoração, e não lugar de produzir, mas um lar de consumir as coisas que são produzidas lá fora. E aí isso faz com que a mulher muitas vezes saia do seu trabalho para produzir, saia da sua casa para produzir, assim como o homem. E aí o lar então deixou de ter valor. Olha que interessante. Por que hoje, por vezes, as mulheres até têm vergonha de serem chamadas de dona de casa? Talvez você não tenha, mas tem muitas mulheres que podem ter um certo incômodo, podem se sentir não propriamente realizadas. Por quê? Porque é na indústria, é no trabalho que tem verdadeiro valor. A produtividade acontece fora do lar. O lar se tornou desvalorizado. O lar é um lugar de consumo, e o lugar de produtividade é lá fora, é no trabalho. E aí a estrutura familiar que era unida para produzir as suas coisas, para realmente desenvolver juntos aquilo, essa união para a produção foi destruída. E aí
nós temos que pensar sobre: será que nós não temos sendo conduzidos por essa visão para valorizar aquilo que a sociedade valoriza, que é o trabalho, e a gente acaba junto com eles desprezando o lar? A gente precisa pensar sobre isso. E mais, quem é você, mulher? Será que você não tem encontrado significado para a sua vida? Aquilo que dá valor no trabalho, seguindo a ótica da nossa sociedade? E eu quero aqui abrir um parênteses. Com isso eu não quero dizer que você não tem que trabalhar, minha irmã. É claro, a gente sabe do contexto que a gente vive, a gente sabe que nós precisamos desses recursos. Eu não estou aqui tirando esse mérito de forma alguma, nem mesmo se você se satisfazer desenvolvendo o seu trabalho. Mas o problema é a desvalorização do lar. O problema é que nós renegamos o lar para um lugar secundário, um lugar de consumo, porque o que verdadeiramente traz significado para a nossa vida, e nós falamos aqui inclusive semana passada, que quando a gente vai conversar com alguém, se apresentar a alguém, a pessoa pergunta: o que você faz? Porque a identidade da pessoa está marcada por aquilo que ela faz. Então a gente precisa repensar tudo isso, entender qual é a ótica do Evangelho, ao mesmo tempo perceber que a ótica do Evangelho não é colocar a mulher num plano secundário para ficar ali renegada, por exemplo, ao fogão, de forma alguma. A gente percebe inclusive nesse texto que nós lemos. Mas, por exemplo, um texto que é muito polêmico, 1 Coríntios 14, 34, o texto ali fala que as mulheres são colocadas, e Paulo fala que as mulheres devem se calar, elas devem ficar em silêncio. Mas que história é essa? Será que no fundo, a pergunta que pode surgir, será que no fundo a Bíblia não defende essa postura machista que nós vemos por aí? A grande questão aqui é que Paulo, ao longo de toda a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, está falando sobre ordem no culto. E não são apenas as mulheres que devem se calar. Ali está falando das profecias que devem acontecer em ordem, não muitas. Se tiver alguém que fale línguas, que haja quem interprete, e seja uma depois a outra, poucas pessoas, enfim. Então ele está falando de ordem no culto. E ali as mulheres, elas viviam um processo de orar e profetizar na igreja. Você pode ver no capítulo 11, versículo 5. Mas nesse caso aqui, a cultura na cidade de Corinto, na Grécia, era uma cultura onde as mulheres muitas vezes eram sacerdotisas em outras religiões, na religião dos deuses gregos, e elas importavam essas práticas religiosas, esses mistérios, e traziam isso, faziam as profecias com êxtase. Então, naquele cenário, Paulo está falando especificamente para um público que vivia nesse cenário de outras religiões que importavam a dinâmica para a igreja. Outra coisa, o véu. Por que é colocado o véu? A mulher tem uma posição de ter que se restringir a isso. Eu estou sendo bastante objetivo aqui, mas a grande questão é que a mulher, ela tinha ali um tipo de categorização na cultura dos romanos. Dentro desse cenário romano e judeu também, as mulheres ou eram vistas com um perfil familiar, de se casar, de ter uma vida mais piedosa, então elas eram consideradas como esse grupo, ou elas eram categorizadas como mulheres ímpias, que faziam o que queriam no sentido sexual mesmo da coisa. Então, o que Paulo está falando aqui é: por mais que você, mulher, seja livre, e aqui Paulo, por mais que
seja ali visto muitas vezes como alguém que parece que taxa as mulheres de uma posição secundária, como nesses textos. Paulo está tendo uma palavra realmente preciosa, vinda de Deus, porque ele está falando o seguinte: mulher, você é livre em Cristo Jesus, você é livre. Inclusive ele vai falar, porque existia até uma oração feita pelos judeus, de que eles agradeciam que eles não eram nem uma mulher, nem o gentil, nem o escravo, tamanha posição machista que havia naquela época. E aí Paulo vai dizer que não há nem mulher, nem homem, nem gentil, nem judeu, nem senhor, nem escravo no reino de Deus. Paulo muda totalmente a ótica, indo contra essas divisões. E o que Paulo está falando aqui, então, nesse cenário do véu é o seguinte: que apesar da liberdade que a mulher encontra em Cristo Jesus, não deixem de sinalizar para a época, para a sociedade que cerca, que você quer viver uma vida de piedade, assim como os homens deveriam viver. Mas como naquele cenário as mulheres tinham essa diferenciação, pensem nisso, sejam sábias e usem esse sinal. Então a gente precisa pensar nisso tudo, sobre o que a Bíblia diz sobre a mulher. Jesus inclusive dá grande valor para a mulher. No meio dessa cultura toda que a gente já falou, né, grega, romana e judaica, que viam as mulheres quase no mesmo nível de propriedades, Jesus traz uma nova ótica, mostrando amor e respeito pelas mulheres. Os rabinos, por exemplo, não ensinavam as mulheres, mas Jesus não somente incluiu essas mulheres, trazendo-as para ensinar, como também usou ilustrações e imagens que as mulheres podiam compreender, que eram familiares às mulheres. Ele também aplicou ensinamentos às mulheres. Aí até diz, por exemplo, que o Talmud judaico dizia que era melhor queimar a Torá do que ensiná-la uma mulher. Mas Jesus vai até uma mulher na beira de um poço, em João 4, por exemplo, a mulher samaritana. Ele discute questões muito importantes com aquela mulher, sobre a vida eterna, sobre a natureza da adoração, né? Ali ele fala sobre os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele nunca assumiu a posição de que as mulheres, pela sua própria natureza, não podiam entender a verdade espiritual que era encontrada nas Escrituras. Ele também ensinou Maria e Marta sobre, por exemplo, que a boa parte era com Maria, que estava aprendendo dele aos seus pés, e Marta ali estava toda ansiosa. A gente percebe várias dinâmicas, inclusive as mulheres que o ajudaram e sustentaram o seu ministério. A gente pode ver em Lucas capítulo 8, que elas viajaram com ele. Elas foram as primeiras que acompanharam a ressurreição de Jesus, foram as primeiras que proclamaram isso até para os discípulos que estavam lá fugindo com medo dos judeus. Elas fizeram parte do grupo que acompanha a ressurreição de Jesus e que estava ali orando no início da igreja, em Atos capítulo 1. Tudo isso mostra a importância da mulher. Então, irmãos, a gente percebe aqui inúmeras coisas para destacar qual é a lente do Evangelho para olhar para a mulher. Não é de colocá-la como um homem, não é de defini-la pelo que ela é em casa, nem pelo que ela é no trabalho, não é para defini-la por aspectos ligados a todas essas coisas que a gente tem conversado aqui. E para isso, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 8, no texto que eu já citei aqui. Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38.
aguardar mais um pouquinho. Lucas 10, 38. O texto diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e a esta não lhe será tirada. Irmãos, uma das coisas que aconteceu nesse movimento histórico que eu não mencionei ainda, é que o movimento feminista que é visto por aí, disse que, por exemplo, a mulher poderia conquistar os seus lugares de trabalho, poder trabalhar e não ficar apenas na sua casa. Só que houveram algumas ondas do feminismo, a primeira, a segunda, a terceira onda, e com o passar do tempo, a mulher, então, as feministas quiseram trazer uma visão de que a mulher não apenas pode trabalhar, mas ela pode fazer tudo, tanto cuidar de filhos, como trabalhar, como fazer tudo. Mas talvez você, mulher, esteja aí comigo pensando que é humanamente impossível conseguir fazer tudo do jeito que se deve, conseguir se dedicar intensamente no trabalho, cuidar dos seus filhos, cuidar da família. Não é à toa que a gente tenha visto tantas mulheres depressivas, estressadas, angustiadas, porque existe um grande peso sobre as suas costas. Eu não quero aqui tratar da parte do homem, talvez de dividir muitas dessas tarefas, nós já conversamos semana passada, mas incentivamos o homem que isso precisa ser quebrado. Homens que por vezes não têm feito isso, precisam dividir. Agora, qual é o peso que isso tem trazido sobre as suas costas? E mais, mulheres que por vezes se sentem culpadas, têm vivido essa angústia, porque não conseguem suprir todo esse peso que está sobre as suas costas, do jeito que ela gostaria. É interessante como a gente vê Marta um pouco nesse cenário. Marta agitava-se, versículo 40, de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Não é que ela esteja totalmente errada aqui, ela estava tentando fazer o que era necessário. Acontece que ela estava ali ansiosa, como Jesus mesmo diz no versículo 41, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Aqui o que está acontecendo com Marta é que ela está vivendo uma ansiedade, e a ansiedade acontece muitas vezes, porque nós queremos mostrar e provar para as outras pessoas, a partir daquilo que nós estamos fazendo, quem nós somos. Marta queria mostrar que ela era uma mulher exemplar ali para cuidar da sua casa. Ela estava colocando a sua identidade naquilo que ela estava fazendo, e nós precisamos tomar esse cuidado, especialmente mulheres, porque por vezes você vai confundir a sua identidade com aquilo que você faz. Você é chamada assim, a ser uma mulher dedicada, como o homem é chamado a ser um homem dedicado. Mas eu queria dar uma palavra aqui de consolo para o seu coração, minha irmã, de que a sua identidade não é essa. Final do texto, versículo 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Sabe o que você precisa de verdade? Por mais que você seja chamada assim a se dedicar, a estar com Deus, a estar aos pés de Jesus.
É nisso que você vai encontrar o verdadeiro valor para a sua vida. É isso que te torna valorosa. Se você for ler o texto que nós lemos, de Provérbios 31, versículo 30 diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O valor da mulher está em temer ao Senhor. E aí eu olho para, por exemplo, aquilo que Jesus viveu no seu batismo, e isso serve para a mulher também. Jesus não tinha nem iniciado seu ministério, e ele ouve uma voz dos céus que diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Jesus não precisou provar para ninguém, para que ele tivesse a sua identidade, porque a sua identidade estava conectada ao Pai, que ele era um filho amado. Assim, minha irmã, a sua identidade é: você é uma filha amada, em quem Deus tem todo prazer, perdão. Então, a gente precisa ter essa identidade dentro do nosso coração, minha irmã. Essa é a sua identidade. Uma outra coisa que a gente pode mencionar aqui é a ideia do que é sucesso. O que é sucesso na ótica do mundo, na ótica da nossa sociedade? Talvez seja produzir coisas lá no seu trabalho, se provar dessa forma, e isso se aplica da mesma forma. Você é uma filha amada, em quem Deus tem todo prazer. Essa é a sua identidade. Então, que você possa refletir sobre essa mensagem. Irmãos, uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, voltando para Provérbios, são algumas características dessa mulher. Então, o que nós encontramos em Provérbios 31, a partir do versículo 10, se você quiser voltar aí. Versículo 10, a mulher virtuosa. Quem achará essa mulher de grande valor? É uma mulher de grande valor, é a mulher virtuosa. Versículo 11, é uma mulher confiável. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Então, uma primeira característica que nós encontramos nessa mulher virtuosa é que ela é confiável. Um segundo aspecto aqui, versículo 12, é que essa mulher tem uma estabilidade emocional. Olha só, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, uma mulher confiável, uma mulher com estabilidade emocional. Terceira característica, verso 13: busca lã e linho de bom grado, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Pule comigo para o versículo 21. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Pule agora para o versículo 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão com preguiça. Todos esses versículos vão falar da dedicação da mulher virtuosa. Então, uma terceira característica é uma mulher que é dedicada ao trabalho e ao lar. Uma quarta característica para a gente meditar, versículo 17: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Pule comigo para o versículo 22. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. A ideia do cuidado consigo mesma é muito importante, tanto no casamento, né, para aquilo que realmente, tanto o homem se cuidar para a sua esposa, mas a sua esposa se cuidar para o seu marido, especialmente porque o homem tem essa característica de focar muito nas coisas que ele vê, aquilo que atrai de fato é aquilo que ele vê, enquanto muitas vezes a mulher, aquilo que ela ouve,
aquilo que ela sente, o homem é aquilo que ele vê, mas especialmente também para ela se sentir bem, para ela ser essa mulher virtuosa. Então, quarta característica é a mulher que cuida de si mesma. Quinta característica, versículo 20, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Versículo 24, ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores, aqueles que precisam também. Então, a quinta característica, essa mulher é uma mulher generosa. Sexta característica, versículo 21, no tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Segunda parte do versículo 25, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Mais uma característica, que é a sexta característica dessa mulher, é uma mulher que é precavida, ela é uma mulher que sabe antecipar as coisas que são necessárias. Sétima característica, verso 23, seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Essa mulher valoriza as pessoas que estão ao seu redor, o seu marido é valorizado por aquilo que ela é. Oitava característica, verso 26, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. É uma mulher que é sábia, uma mulher que sabe educar os seus filhos, uma mulher que sabe até mesmo trazer conselhos. E aqui eu queria fazer um adendo sobre a ideia de submissão. Uma mulher é sim, biblicamente chamada a ser submissa, mas se você for estudar o termo submissão, você vai ver que inclusive submissão é estar debaixo da mesma missão. Então ela está olhando junto com o marido para a mesma missão. E aí, se você for pensar com a ideia do pé que pisa no chão e que tem um atrito que faz com que ele caminhe, é só por causa desse atrito que ele consegue andar. Se não houvesse atrito entre o pé e o chão, ele não conseguiria andar. Assim também a mulher ajuda o homem para que ele consiga sair do lugar que ele está. Olha que precioso isso. Não é um papel de subserviência, de você estar por baixo, não, é estar na mesma missão. Então, é isso que ela faz, ela valoriza aqueles que estão ao redor, e ela é sábia. Oitava característica, é por causa da sua sabedoria, e não é à toa que o mesmo livro de Provérbios vai falar, inclusive, que a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata derruba. Tamanho o impacto da mulher. Eu já falei isso aqui em um recado para o Dia da Mulher Presbiteriana. Então, mulher, saiba a importância da sua vida no seu lar. Nona característica, versículo 25a, a força e a dignidade são os seus vestidos. Pule agora para o versículo 30, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Então, essa é uma mulher também, nona característica, piedosa. É uma mulher que não apenas demonstra sua postura de vida, de ser piedosa, com a força e a dignidade que fazem parte como que as suas vestes, mas ela teme ao Senhor, a sua piedade é diante dos homens e diante do Senhor. E por fim, décima e última característica, versículo 28, levantam-se teus filhos e lhe chamam ditosa, alegre, seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tuas todas sobrepujas. E versículo 31, dá-lhe o fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. A última característica é que essa mulher é elogiada. E ela é elogiada porque, na verdade, aquilo que ela faz vem de Deus, porque conforme o versículo 30 diz, ela teme ao Senhor. Irmãos, eu coloquei aqui várias características de uma forma muito breve, porque senão ficaria muito extenso. E talvez você, mulher, esteja olhando aí do tipo, nossa, que desafio, que responsabilidade. Sim. E talvez isso fique como um peso para você. Nossa, eu não consigo. A primeira coisa que eu queria dizer para você é, essa mulher não existe, na verdade. O que Salomão está falando aqui é o referencial,
mas uma mulher perfeita não existe, o único perfeito foi Jesus. Mas eu queria te encorajar, porque esse Jesus que foi perfeito, morreu na cruz não apenas para te salvar do inferno, mas para te fazer uma nova criatura com o Espírito Santo que habita em você, te capacitando a ser esse tipo de mulher. Então, tema o Senhor, é isso que vai fazer diferença para a sua vida. De verdade, a sua identidade precisa estar em temer ao Senhor, em buscar ao Senhor. Isso vai impactar na sua vida doméstica, dentro do seu lar, com seus filhos, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Eu trouxe aqui vários princípios. Eu vou fazer aqui algumas perguntas para a gente refletir e praticar, mas o fato é que a gente não tem uma receita de bolo aqui, mas que olhando para esses textos e para esses princípios que a gente falou aqui, que você possa ter um norte para a sua caminhada, para ser a mulher que teme ao Senhor, para ser essa mulher que está aos pés de Cristo para aprender, e essa parte não vai ser tirada de você, minha irmã. Primeira pergunta, na verdade, primeira reflexão que eu gostaria de fazer com você: deixe as visões religiosa e feminista de quem você é, tome a visão bíblica de quem você é. Você é uma filha amada de Deus, em que Ele tem todo prazer, e que isso te ajude, minha irmã, inclusive com as ansiedades da vida que você tem enfrentado, talvez emocionalmente aí abalada. Essa é uma palavra de encorajamento para você, que você encontre a sua identidade, não no que o mundo quer falar sobre quem você é, o que a sociedade quer falar, e nem sobre essa pressão religiosa e não bíblica quer falar sobre quem você é. Mais uma vez, eu não quero tirar responsabilidades que todos nós temos, e você de forma particular, porque o homem é diferente da mulher, e nós já falamos aqui, inclusive semana passada, que existe diferença entre homem e mulher na sua função, mas não no seu valor. Você tem grande valor, mulher virtuosa em Cristo Jesus. Então que você encontre a sua identidade, em que você é filha amada, em quem Deus tem todo prazer. Em segundo lugar, não se deixe limitar por definirem você pelo que você faz, seja em casa, seja no trabalho. Você é definida pelo próprio Deus. Claro que existe essa conotação da mulher que é elogiada, isso vai vir naturalmente como consequência, mas não tome isso para você viver, e você vive ansiosa por causa disso. Terceiro, encontre satisfação aos pés de Jesus. Ele é o único que pode preencher as angústias da sua alma. Ele é o único. Ele que realmente pode cuidar do seu emocional nesse momento, inclusive. Ele que pode te sustentar nas suas batalhas diárias. Em último lugar, ser essa mulher virtuosa é um grande desafio, mas saiba, Jesus morreu para você não ser condenada, mas também para você conseguir viver os grandes desafios sendo essa mulher virtuosa, que traz tamanho impacto na sua casa. Como diz Salomão, a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói. Você pode edificar o seu lar com o poder do Espírito de Jesus Cristo que habita em você quando você se rende a Jesus. Que diante de todas essas coisas, você seja desafiada, encorajada a viver o seu papel no lar segundo as lentes do Evangelho. Eu quero orar com você. Grande eterno Deus, te louvamos porque o Senhor é maravilhoso e a Tua palavra, ela nos surpreende, por mais que talvez até mesmo a gente possa
olhar para uma mensagem que não foi exatamente aquilo que nós gostaríamos, mas a Tua palavra fala de qualquer forma. E eu Te agradeço, Deus, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, são infindáveis, porque podem usar um servo como eu, e que nesse momento, essas mulheres que estão aí do outro lado da tela, que podem estar passando por momentos de angústia, que elas sejam renovadas pelo Senhor, ó Deus, serem encorajados por Ti, ó Deus, para que não se deixem definir pelo que a sociedade pensa, e nem do que a visão religiosa pensa, não é pelo machismo, nem pelo feminismo, mas pelo Senhor e pela Tua palavra, que elas possam encontrar sentido nisso, e que elas possam verdadeiramente, ó Deus, encontrar descanso aos pés de Jesus. Abençoa a vida de cada irmão, ó Deus, de forma que elas possam aprender de Jesus, e serem de fato essas mulheres que temem ao Senhor, que são elogiadas, e que no poder do Espírito Santo, sejam essas mulheres com essas características que nós descrevemos aqui, porque Jesus pode fazer isso, que elas possam impactar uma geração que carece tanto de referenciais do que é ser mulher, porque todo mundo quer falar o que é ser mulher nessa nossa geração, mas que a gente possa mostrar a verdadeira imagem dessa mulher, que é encontrada na palavra de Deus. Abençoe cada vida dessa mulher, ó Deus. Nós queremos orar de forma especial, louvando a Deus pela vida das mães, ó Deus, e pedindo que a Tua graça esteja com a vida delas, que o Senhor as abençoe, sustente, ó Deus, e nós Te louvamos pelo presente que elas são nas nossas vidas. Obrigado, ó Deus. Nós oramos agradecidos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e nós fazemos essa oração no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, e que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus se façam presentes, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém. Irmãos, um recadinho antes de nós encerrarmos. Nós conversamos aqui como conselho, e também com a equipe que tem nos ajudado aí com as gravações, as transmissões do culto, e nós inclusive estamos aí nessa próxima semana encerrando umas reformas que estamos fazendo até no palco aqui da igreja, por isso nós estamos de lado. Agora a parte da madeira que estava com alguns buracos foi resolvida, agora o ponto é que a gente vai colocar ali um carpete, e o profissional que vai fazer isso virá nessa semana. E nós também estamos aí estruturando algumas coisas quanto às transmissões. Então nós estamos aproveitando esse tempo com as preocupações que temos para cuidar dos irmãos, e sabendo que nós temos vivido ainda uns momentos difíceis, mas nós estamos, como a gente já disse, aguardando com expectativa o retorno para a gente poder se encontrar novamente. E nós queremos fazer isso, irmãos. Nós vamos marcar com os irmãos, caso não haja nenhuma grande mudança no cenário, para que no próximo dia 23 de maio a gente possa ter o nosso encontro presencial com culto de louvor ao Senhor. Nós vamos passar mais informações para que os irmãos possam aí se inscrever. Teremos que ter uma restrição, claro que com máscaras, álcool gel, todo aquele distanciamento que é necessário, e especialmente motivando os irmãos para que realmente deixem, para que aqueles que realmente têm as suas dificuldades, talvez de conseguir assistir na sua casa, para que eles venham. Se você tem conseguido acompanhar, na sua casa, a gente motiva para que os irmãos possam ficar, mas a gente gostaria aí de retornar de forma vagarosa aí com os encontros presenciais no próximo, então, dia 23, e nós vamos passar maiores informações para os irmãos. Então, que Deus abençoe, ótima semana a todos.